Deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu vou reagir pra vocês hoje? Cheguei na hora certa pelo visto. Pô, chegou na hora que tava tocando Mandacaru, né? Contra a Cultura também tocou. Fica aí com a gente na live, cara. Fica aí pra acompanhar. A gente vai fazer um react aqui. Cara, eu tô acompanhando um canal do mano aqui. Tô até olhando aqui o canal dele aqui agora, o CD Quebrado. Eu reagi um vídeo dele bom pra caralho sobre drum bass nos games, tá ligado? Ele mostrando como que transformou, como que foi o som dos jogos, né? Drum bass, pô, ele dominou o videogame durante os anos 90. Início dos anos 2000 também, tá ligado? Pô, tu pegava ali os jogos de PlayStation, era só drum bass, mano. O som era só isso, jogo de corrida. Principalmente jogo japonês, né, cara? O japonês gosta pra caralho de drum bass. Eu tô com aqui, deixa eu jogar pra sala, pra tela dele aqui. Assistindo aqui, vendo o canal dele aqui, ó. Se a galera quiser se inscrever, se inscreve lá, CD Quebrado. Achei esse canal aí bom demais, mano. Bom demais, sobre games. Aqui, ó. Pô, explicando Berserk. J-Rock dominou, vem de dentro. Vamos assistir esse do Crash aqui, ó. Assistir esse do Crash aqui. Crash marcou os jogos de... Assistir esse do Crash aí pra gente te acompanhar. E é isso, galera. Eu vou pedir de início, antes da gente começar a nossa live, pedirei pra você se inscrever no nosso canal, claro, né? Ativar o sininho, dar aquela moral pra gente. Parece que tem uns botões novos aí. Não entendo muito bem sobre como é que funciona o YouTube, não. Eu sei que tem alguns botões novos rolando. Tem um lance aí, parece que de hypar também, né? Não sei muito bem como é que funciona. Mas se você sabe o que você pode fazer para ajudar esse lindo canal ficar... dar uma hypada, né? Fazer a gente crescer mais, né? Esse canal ficar maior. Ajuda a gente se inscrevendo, ajuda a gente dando um like, ajuda a gente comentando nesses cortes que você assiste, esses cortes que você está assistindo agora. Comenta, deixa seu comentário sobre o assunto ali, né? Então, fala qualquer coisa, quiser mandar um abraço pra gente ou pra algum parente, pra alguém, deixa lá que vai estar marcado, valeu? Outro recadinho que eu vou dar pra vocês, tá aqui, ó, deixa eu só me situar, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo dois QR Codes. Dois QR Codezinhos que estão rolando aí. Um QR Code é o LivePix, que parece que se você escrever, fazer um LivePix, você pode mandar uma mensagem ao vivo aqui pra gente, né? Pra gente poder ouvir a sua mensagem ao vivo aqui, ela vai tocar. E esse outro QR Code aqui, me corrija aí, Kurt, se eu tiver errado, me corrige aí. Esse outro pixzinho que tá aqui no cantinho, um pix é o LivePix, né? Quer dizer, um QR Code é o LivePix, um QR Code aqui é o LivePix, e o outro QR Code, se eu não me engano, me corrige aí, Kurt, se não foi isso mesmo, é o nosso link para o nosso grupo aberto no WhatsApp. Lá você pode entrar lá, vai ver um monte de gente falando umas groselhas, a gente também postando umas groselhas, trocando ideia, tudo com bastante respeito, claro, tudo com muito respeito, não se esqueça disso. E a gente sempre vai postando os links das nossas lives, os links quando saem os links dos nossos cortes, tá tudo lá, valeu? Entra aí e interage com a gente lá, a gente pode trocar uma ideia, de repente você fica sabendo mais sobre como funciona aqui o estúdio, você vai ficar sabendo também como é que funciona o espaço da casa, onde a gente faz alguns shows, né? Acontece shows de bandas independentes aqui quase todos os fins de semana. E é isso, valeu? Eu ia falar mais alguma coisa pra vocês, mas eu acabei me esquecendo. Vamos pro react, e se eu lembrar no caminho eu vou. Ah, lembrei!
Segue nossas redes sociais lá, hein? Órfãos da Subene, tamo lá no Instagram, Órfãos da Subene. Segue Jabu Records, que é o estúdio, e segue o nosso Quintal Cultural, que é a página do espaço onde rola os eventos. Você fica sabendo de tudo que rola aqui, tá? Vai ficar sabendo do Órfãos da Subene, vai ficar sabendo dos outros serviços que nós oferecemos, vai ficar sabendo da nossa agenda de show, a nossa agenda de shows que acontece aqui na casa, valeu? Vamos lá, vamos pro corte logo, que eu já tô enrolando pra caralho. CD quebrado, trilha sonora de Crash Twinsanity, não faz sentido e é genial. Cara, eu não lembro de ter jogado esse Crash não, eu acho que eu joguei. Vamos descobrir. Crash marcou os jogos de várias maneiras. E não foi só nos jogos. Ele também marcou a história das trilhas sonoras. Porque em Crash Twinsanity, eles criaram algo que simplesmente... Ah, esse é do PlayStation 2. História das trilhas sonoras. Porque em Crash... É, ele é do Play 2. Cara, eu joguei muito pouco esse Crash. Joguei muito pouquinho esse Crash, mas eu lembro que na época que ele saiu, eu achei ele muito maneiro quando eu vi as gameplays e tal, eu achei ele legal pra caralho. Eu tô jogando os últimos, né? Eu tô jogando o último Crash que saiu, que é o Crash... Esqueci o nome lá, que é o Crash 4, tá ligado? Tô jogando ele, porra, maneiraço. Bom pra caralho. Saiu pro Xbox. Crash Twinsanity, eles criaram algo que simplesmente nunca mais existirá de novo. Mas Crash é da hora, hein, cara? Opa, eu sou o CD e hoje eu vou mostrar pra vocês a trilha sonora de Crash Twinsanity, que é uma das trilhas sonoras mais fodas dos jogos e inesquecíveis também. Mas antes, a gente precisa conhecer quem foi os GOAT, quem foi os malucos que fizeram uma trilha sonora tão foda. Sparrowmouth é uma banda a capela. Sim, eles fazem literalmente tudo vocal, né? Boca. Mas é bem diferente das acapelas que estamos acostumados, porque eles usam tecnologia para criar efeitos diferentes, assim criando texturas com várias camadas de vozes. Muitas vezes o som parece que foi realmente feito por um instrumento real, e às vezes parece que o som é de outro mundo. Nossa, quanto fio, mano. Olha isso. Eu já cheguei num estúdio que era mais ou menos isso aqui, tá ligado? Um estúdio que eu fui fazer um curso uma vez, o professor explicou lá, eu não consegui entender não. Com sintetizadores, mas é tudo vocal. Isso se conecta totalmente com o nome deles, né? Boca Espiral. É um nome legal, eu gostei. A banda foi fundada em meados da década de 1990, em Los Angeles. E os integrantes são o Michael, Tony, Beck, Vi, Chris e o Gabi. E a única coisa que eles têm lançado é o álbum de 1999, com covers de músicas famosas como Beatles, Soundgarden, Michael Jackson, Nine Inch Nails, e também tinha composições autorais como Even Though, que é uma das minhas músicas favoritas desse álbum. Escutem, Vou pegar esse álbum pra ouvir mesmo. Isso aqui é bizarro. Como é que é o nome do disco? Tinha composições autorais como Even Though, que é uma das minhas músicas favoritas desse álbum. Escutem, vocês não vão se arrepender. Isso aqui é bizarramente bom. Desde que eu descobri essa música, eu tô ouvindo ela, tipo, em loop, assim. Tem mais de 3 semanas, tá ligado? E a qualidade das músicas é bom pra caralho, algo bizarro. É bom pra caralho, né, mas quando a gente pega um disco assim e... Ultimamente não tem acontecido isso comigo, não. Tem muito tempo que não acontece. Né, Sim, de vez em quando aparece uma banda ou outra que eu fico um tempo ouvindo e tal, mas logo depois eu também abandono. Mas é bom pra caralho, né, quando a gente pega uma parada nova assim pra ouvir e... Pô, a gente mergulha de cabeça naquilo ali e começa a ouvir pra caraca, tá ligado? Começa a escutar pra caraca a música e não para de ouvir mais aquilo, fica viciado. Pô, é muito bom, né, cara, quando a gente pega um disco assim, principalmente quando é disco, né? É porque hoje em dia a gente não escuta mais tanto disco, né? Geralmente são músicas soltas, né? Então a gente às vezes escuta a música e tal, daqui a pouco a gente nem lembra mais da música, tá ligado? O disco não, o disco ele entra de uma outra forma, né, pra gente. Né? Mano, é muito, muito bom. As vozes são deliciosas de ouvir e elas são muito diferentes. Você escuta Floyd e fica pensando, mas nem fudendo que isso aqui foi feito só com o vocal. Não tem como. Os caras era simplesmente goat demais. Escutem, vocês não vão se arrepender, pode ter certeza. E todas as tracks desse álbum lembra bastante o que eles fariam um pouco mais tarde em Crash Twinsanity. E o álbum fez um sucesso até que moderado, mas infelizmente eles não fizeram mais nada depois. Ficaram fazendo alguns shows por ali, mas nada muito grandioso. E a banda infelizmente acabou entrando em hiato. E nessa muitas bandas boas assim
da época, assim, acaba acontecendo isso mesmo, né? As bandas de cada um vai seguindo um outro rumo e tal. Normal. Na época, a gente ainda estava nos crashes de PS1. Os anos se passaram, alguns crashes foram lançados e chegamos finalmente. Vamos ver o que saiu de Crash aqui. PS1. Os anos se passaram. Vamos ver o que saiu de Crash aqui. Alguns crashes foram. Ó. Joguei bom pra caralho. Joguei bom pra caramba. Joguei meio bosta. Esse aqui eu acho que, se eu não me engano, foi o último Crash que saiu pro PS1, cara. Ele não é muito legal não, é um Crash meio que de minigames. É legal, mas ele é um Crash meio party, tá ligado? Tipo, quem jogou Mario Party tá ligado como é que é mais ou menos o que eu tô falando. É um Crash meio que de minigames, né? Foram lançados. Esse aqui eu não joguei. Saiu o Play 1 ele. Eu não joguei esse não. E chegamos finalmente em 2002. E a ideia principal do novo Crash, com o nome Crash Bandicoot Evolution, era que ele fosse um jogo mais sério do que os anteriores, já que todo o Crash é meio crazy, meio maluco, meio meme, tanto que a primeira A estética, mais uma vez que eu falo do Crash, né? Bandicoot Evolution, crazy, meio maluco, Eu gosto muito dessa estética do Crash, cara. Essa pra mim é a melhor estética do Crash. Já falei isso aqui, falei isso nos últimos vídeos. Eu tenho reagido bastante Crash, né? Eu vou começar a fazer umas gameplays jogando Crash. Eu vou ver se eu faço uma gameplay jogando esse Crash 4 que eu tô jogando. Difícil pra caralho. Mas, porra, puta jogo maneiro. Meio meme. Tanto que a primeira track demo que foi feita para esse Crash Evolution era uma track mais madura, mais séria, que também foi feita pela banda. É sombrio pra caraca, né? Sombrio, ó. Mas a premissa do jogo era bem parecida com o Ratchet & Clank, e por causa disso, a Traveller's Tale, a desenvolvedora do Crash, resolveu reiniciar a produção e criar Crash Twinsanity, sendo totalmente o oposto da ideia original. Agora, o jogo seria meio cômico, meio shitpost, meio meme, tá ligado? No qual Cortex faria dupla com o Crash e eles teriam que trabalhar juntos para impedir que os gêmeos malignos, um par de papagaios interdimensionais, destrua a ilha Sanity. E se a gente pegar as outras trilhas sonoras dos outros Crashes, que aliás são muito boas, como a do Crash Bandicoot, War of the Cortex, as músicas são cômicas e divertidas, mas a ideia principal das hostes, pra mim, claro, era representar o mundo, o local onde que estava se passando o jogo, como a Bamboo Music, que então, representa eu lembro de ter visto, eu lembro de na época ter visto um gameplay exatamente dessa cena, assim, né? Eu cheguei a jogar o iniciozinho desse jogo na casa de um amigo. E, pô, eu lembro que eu achei legal pra caramba. Eu falei, caraca, mano, que Crash maneiro, cara. Porque tinha um salto gráfico muito grande, né? Ou a Banzai Bonsai, que representa um lugar japonês ali. Já em Crash Twinsanity é totalmente diferente. Eu não sei quem foi o gênio que teve a brilhante ideia de pensar, em vez da gente representar o mundo, por que a gente não representa a ideia do jogo, dele ser meio meme, meio shitpost e foda-se. E isso simplesmente deu muito certo. É literalmente o que eu disse no meu outro vídeo. Que tipo de música existiria dentro desse universo? Que no caso aqui é dentro desse mundo louco de Crash Twinsanity. E aí que entra os Spiramoth. Eles se reuniram de novo. Algo que eles sempre fazem porque eles são todos bem... A banda já tinha acabado então, né? Quando foi lançado Quando eles foram fazer a trilha sonora do Crash... Pelo que eu entendi, então a banda já tinha acabado, né? Tem amigos para fazer a trilha sonora de Crash Twinsanity. Eu também não sei quem foi o gênio que teve a ideia de chamar eles, porque não se tem nenhum tipo de informação, tanto sobre a trilha sonora de Crash Twinsanity, quanto da banda. Não tem nada na internet inteira. E deles sai uma das trilhas sonoras mais artísticas e ousadas de todos os jogos. Sanity Island é uma das mais nostálgicas, né? Maneiras fases, não ouvir ela e lembrar da gente criança lá jogando Crash Twinsanity. Ela é a primeira música que aparece assim que você abre o jogo. E quando você tá andando ali pela ilha e aprendendo a jogar. Ela é o novo tema do jogo. Olha a diferença do primeiro tema do Evolution e o tema do Twinsanity. A diferença é gritante. E é muito incrível. Não, é porque o Crash, cara, por mais que ele seja um jogo que muitos adultos jogam, né, gostam de jogar pra caramba, né? Ele é um jogo infantil, cara, tá ligado? É um jogo pra você jogar com teu filho, tá ligado?
E a primeira música realmente é uma música muito soturna, né? Que eu acho que tira um pouco do que é a essência do Crash, né? Que é aquela parada engraçada, né? É um jogo meio cômico, né? O personagem é um pouco cômico. É um típico personagem, né? É um clássico personagem de um desenho animado mesmo, ou até de videogame mesmo, como um Sonic, né? Como o Mario. Né? É um personagem feito pra ser divertido mesmo. Ver como os Spyromoth no primeiro álbum ele soava um pouco mais maduro, um pouco mais adulto, mas em True Insanity eles conseguiram fazer totalmente o ao contrário, eles conseguiram deixar as músicas mais cartunescas, mais animadas, mais infantis, por assim dizer. E logo no começo a track já mostra que o jogo vai ser cômico e mostra como vai ser todas as outras tracks dali em diante. Tem como Crash ser de outra forma. O padrão desse tema. Uma coisa, a melodia dessa música é muito cativante, né? Essa porra não sai da sua cabeça. É igual eles tentaram fazer um Crash que era meio mundo aberto. Ele saiu pro Xbox 360. Eu não lembro o nome desse Crash muito, né? O Crash ele era até todo tatuado, né? Ele tinha uns tribalzão no braço e tal. Assim, é um jogo até legal, divertido ali, mas não tem a essência do Crash, cara. Não é Crash, mano, tá ligado? Nunca. Esse aí já tem mais a pegada do que é o Crash, ó. Maneiras músicas, hein? Se eu não me engano, Mecha Bandicoot e Rampage são as tracks mais rock and roll pesadas do jogo, né? E essa música, ela é do primeiro boss do game. Ela começa a tocar quando tá mostrando o Cortex fantasiado da Coco. E o Crash fica lá todo bugado, sem entender nada, tá ligado? E vai passando e mostrando os capengas do Cortex. E eles... é muito engraçado, mano. Não tem como. E é meio que isso. Tudo nesse jogo é engraçado. Os gráficos, a jogabilidade, o roteiro. Tudo Crash. É meme puro. Isso se liga totalmente com a trilha sonora. Se eu não me engano, esse é o único jogo do Crash que a trilha sonora tem essa personalidade toda. As músicas querem te levar pro imaginário maluco. É como se a gente estivesse literalmente dentro da cabeça do Crash. Eu consigo claramente imaginar o Crash ouvindo essas músicas no fone dele, suave, tá ligado? E não importa a emoção que o jogo quer te passar. Esse Crash que eu tô jogando agora, você tem a opção de botar um fone de ouvido nele, você pode trocar as roupas, né? Pode colocar o Crash com visual de punk, pode colocar ele com visual mais clubber, né? Pô, é maneiraço, mano. Busca vai fazer Eu vou fazer um gameplay dele. Por cima, ela vai ser bizarra, estranha, num sentido bom, assim como em Mecha Bandicoot, onde a música é uma música de batalha e ela traz esse sentimento, esse peso a mais. E ao mesmo tempo, ela é cômica, tá ligado? Isso acontece em todas as tracks. E é engraçado que não importa quantos anos eu tenho, toda vez que eu escuto essa música eu fico indignado. Como que os caras não usam nenhum instrumento pra fazer isso? Como? É tudo na voz, né, mano? Pô, muito foda, Impossível, cara. velho. Muito maneiro. Ó. Pô, que maneiro, mano. O do Cortex, ela é meio vazia, não tem muitas camadas, igual tem em todas as outras tracks. Mas isso é proposital, é por conta né? da fase, né? Tem a ver com a fase, dá um pouco de medo, assim, eu fico meio tipo... tá fazendo o papel dela, tá ligado? E ao mesmo tempo, ela é cômica e divertida. A bicha é perfeita. Pô, que estética bonita desse jogo aí. E o grau de dificuldade, né, mano? Pô, Crash sempre foi uma parada muito difícil, né, cara? Sempre foi um jogo muito difícil de se jogar, né, cara? Iceberg Lab toca quando você tá na parte do gelo e ela é bem calma. Pra mim, ela é bem calma. Pra mim, essa é a track mais relaxante, mais vibe desse jogo, tá ligado? A música lembra um pouco o tema do gelo, mas nem tanto assim. Se a gente for comparar com outros jogos que tem tracks de mapas de gelo, elas vão soar bem mais gelo, bem mais, nossa, que frio, do que a do Crash. Mas... é, porque a trilha sonora, a intenção, né, quer dizer, como é que eu vou reproduzir, né? Como é que eu vou... A ideia, né, da trilha sonora, né, o papel da trilha sonora dentro de um jogo, de um filme, de uma série, né, de uma produção audiovisual ou de uma produção de games, é ela dar uma intenção sonora da atmosfera
que tá sendo sentida naquele ambiente, né? Sonoramente, né? Não sei se essa é a palavra certa. A ideia é dar essa intenção mesmo de tensão, né? Se está tá acontecendo uma cena que tenha tensão, a música ela é mais tensa, ela tem que ter essa tensão. Se for uma cena feliz, a música ela é uma música mais pra cima, uma música mais alegre, né? Se for uma cena de ação, que tenha mais ação, geralmente é uma música mais rápida, com BPMs mais rápidos, né? Mais que são músicas que te trazem aquela sensação de adrenalina, entendeu? A ideia é exatamente essa da sonoplastia, né? Foda-se, a do Crash cumpre bem o seu papel. E o mais louco é que normalmente pra fazer essas trilhas sonoras de temas de gelo ou lugares frios, você precisa de instrumentos bem agudos e principalmente sintetizadores. E eles não usaram nada disso, por isso que não soa tão gelado assim, que nem uns outros jogos. Mas a música é muito foda. A melodia, nossa, escutar a melodia dessa música é simplesmente muito relaxante. Eu vou pegar esse jogo pra jogar, hein? Esse aí eu joguei muito pouquinho. Na verdade, eu posso dizer que eu nem joguei, cara. Só joguei o início. Thinking Moon toca quando você tá no X1 com Thinking Moon. E ela é simplesmente grandiosa e muito foda. É uma das minhas favoritas, velho. E é incrível como ela soa ancestral, épica. Porque é muito legal ver que eles não se esqueceram dessa vibe tribal, lutando contra um titã também, né? Ali sempre teve. A música floresta, mais seca, com poucos efeitos, para passar realmente essa sensação ritualística de tribo. Tanto que a percussão que eles fizeram nessa música lembra muito uma percussão mais tribal, algo mais antigo. E eles usaram bastante corais, que dessa vez são corais. E eles ficam fazendo sons com a boca que lembra muito cânticos, como se eles estivessem louvando alguém. E essa pegada mais tribal também aparece na... Isso com o som do jogo rolando por cima, né? Que não é só as músicas, né? A gente não tá tendo ainda a sensação porque ele colocou só as músicas pra tocar e não colocou o som do jogo original. O som do jogo por cima dessas músicas também, né? Que é o som do Crash girando, aqueles barulhos o famoso FX do jogo, né? O Crash, ele rodopia ali, toda vez que ele rodopia faz um barulhinho dele girando, ele pulando, quando ele quebra a caixa, né, essas coisas todas. Essas músicas junto com esses barulhos, pô, deve dar uma sensação, deve dar uma ideia de jogo muito maneira, cara. Track do Dingodile. Dá uma sensação dentro do jogo muito responsa. Porque as músicas são maneiríssimas, cara. E eles simplesmente lançaram a porra de um vocal mongol muito maneiro. Foda, mano, essa trilha é muito foda. Maneiro. Ué, como que isso foi feito só com a voz? Isso é um gutural, cara. Isso é um gutural tribal ali, né? Eu fico indignado, velho. Eu fico indignado, não tem como. Tudo que eles fazem é muito bom. A qualidade dos vocais, a quantidade de camadas de vocais e principalmente a mixagem. Se você simplesmente sair colocando um monte de efeito no foda-se nas vozes, provavelmente vai cagar tudo. Vai ficar tudo meio embolado, meio confuso. Os efeitos deles vão brigar entre si. E o principal, se você colocar muito efeito, vai acabar perdendo o timbre de voz. E vocês podem perceber, mesmo com muitos efeitos, eles são todos dosados da maneira certa. Se vocês ouvirem a mixagem é muito boa mesmo. Em todas as tracks, você consegue identificar que são realmente vozes. Escuta com detalhe. Vocês vão ver, não importa o quão bizarro seja o som que eles estão fazendo, você consegue perceber que são vozes reais, vozes de gente. Mas essa que é a graça, né? Se fosse uma merda, provavelmente esse timbre de voz ia acabar se perdendo. Essa que é a graça, mas né? Eles são foda e eles conseguem fazer isso. Insanity Island é a trilha que toca quando o Crash vai pra outra dimensão, né? E é muito legal que pra representar isso, eles pegaram o tema do jogo, a primeira track, a Insanity Island, que é uma música mais simples, com poucos efeitos, e fazem um remix com bastante efeito pra criar esse ar de outra dimensão, algo mais fundo, mais profundo, mais louco, que eu acho simplesmente incrível. Essa track é uma das minhas favoritas também. Tá vendo? Imagina isso com os sons
Cara, que raiva Dele que eu tenho girando. nessa track, velho. Eu fico imaginando o diretor chegando nos caras da banda. A gente precisa de uma música pra uma fase industrial, algo mais ambiente. Não precisa ser nada muito chamativo, não. E os caras simplesmente fazem uma das tracks de ambiente mais fodas que eu já ouvi, tá ligado? Os caras são muito bons, mano. O Spiral Monsters, os caras não sabem brincar, mano. Os caras não sabem brincar. Os caras querem fazer tudo muito foda. Ó, que foda! Caralho, foda essa, hein? Terrível Twins. Pô, fudida essa do trilha. boss desse jogo. E eu gosto como essa trilha sonora tem um som diferente de todas essas tracks. Eles Fudida criaram essa, um hein? timbre bem exclusivo pra ela. Esses Muito sons de maneira máquinas, sons artificiais, sons metálicos. Tudo isso para representar o robô dos passarinhos interdimensionais lá. E eles fizeram tudo isso com a boca. Se vocês perceberem, todas as tracks são engraçadas, divertidas, malucas, dançantes. Chega até a ser impossível você ficar parado enquanto você ouve elas. E mesmo assim, elas são muito diferentes uma das outras e representam muito bem o lugar do jogo e ao mesmo tempo combina perfeitamente com a estética do Crash. É incrível, velho. Tudo nesse jogo é muito bom. E saber Maneiro. que a trilha sonora foi feita inteiramente pela banda deixa tudo isso ainda mais incrível. A trilha foi composta, interpretada, arranjada e produzida por eles, enquanto o Gabi, gravou e mixou a trilha sonora inteira. Esses caras são uns fudendo gênio, mano, não tem como. E eles também produziram Crash Team Racing, mas eles não compuseram tudo, eles fizeram apenas alguns vocais e alguns elementos da trilha sonora. Bem, ouvir a trilha sonora de Crash Team Insanity de novo me deixou bem pensativo, porque eu acho bem difícil existir algo tão ousado assim de novo. E é até estranho pensar que um jogo grande como Crash teve uma Então, trilha eu lembro sonora muito assim dessa, eu lembro muito dessa cena, cara, também, que eram os dois. Eu lembro de ter jogado essa fase, que era o Cortex e o Crash se embolando no tapa, mané. Eles se embolando na porrada e eles iam se embolando e tu ia jogando meio que controlando eles dois se embolando, tá ligado? Assim de novo. Eu lembro muito dessa fase. Como Crash teve uma trilha sonora assim, Eu joguei foi isso aí do jogo. fora do normal, ao ponto de causar estranhamento Olha que pra maneiro. quem não conhece. E normalmente empresas grandes não arriscam tanto assim em algo fora da casinha, porque se as pessoas não gostarem, mano. eles simplesmente perdem dinheiro. E isso meio que aconteceu já. Muitas pessoas acham a música de Twin Insanity e Twin Racing muito irritantes, tanto que se vocês ouvirem as trilhas sonoras dos novos Crashes, elas são mais parecidas com o que a gente tinha antes do Twin Insanity. E eles fizeram isso porque é mais fácil para as pessoas comuns consumirem. Nem todo mundo liga para a estética sonora. Pelo menos aquela vibe mais engraçada que tem em todas as tracks. Eles continuaram. Não liga não, o cara não sabe que pra ele tanto faz. Só que ele acha que não tá fazendo diferença nenhuma pra ele, mas faz diferença. Nas outras músicas. Um jogo com uma boa trilha sonora, cara, uma trilha sonora faz um bom jogo. Ajuda muito. Assim, eu vou fazer o advogado do diabo e vou dar um pouco de razão pra essas pessoas. Porque essas músicas são muito caricatas. Se você usar muito, ela ficar muito tempo em loop, tem chance de você se cansar dela. Tanto que as músicas não se repetem durante o jogo. Ela toca naquele momento, no começo, um exemplo, e não toca em decorrer do jogo. Não, Cada lógico, vez que você vai avançando no jogo, a música vai mudando, elas não se repetem. Mas isso não muda o fato eu imaginei. que elas são simplesmente incríveis. E eu acho que pra existir trilhas sonoras tão ousadas. O Crash é meio isso, cara. Cada fase tem a sua música, tá ligado? Tudo bem que fases que são repetidas ali, que são meio que parecidas, elas, se eu não me engano, existem mais de uma fase que tem mais ou menos a mesma música. Mas são fases bem parecidas, tá ligado? Diferentes, tem que ter muita coragem e muita experimentação. Eu acho que isso vai ficar na mão dos desenvolvedores indies, porque eu acho muito difícil empresas apostarem em algo que pode não dar certo. Bem, eu amo demais a trilha sonora de todos os Crashes, principalmente o A trilha sonora do Crash é muito maneira. Esse vídeo me trouxe boas memórias de quando eu era criança e jogava ouvindo muito as músicas. O CDzinho, nunca iria imaginar que essas trilhas foram inteiramente feitas com a boca. Provavelmente eu achar que era magia ou algo assim. É engraçado como todas as melodias ficam na sua cabeça. Você pode ter 10, 20 ou 200 anos. Elas vão ficar na sua cabeça e do nada, em algum momento aleatório, você vai se pegar cantando elas. Mas o mais bizarro é perceber como que essas trilhas sonoras envelheceram igual vinho, né? Parece que quanto mais o tempo se passa, melhor essas trilhas sonoras ficam. Eu acho que isso tem a ver com os próprios Spiral Mouth. Eu tenho certeza que eles fizeram essa música com muito amor, com muita vontade
vontade. Pô, muito e foda, como eles mano. são muito amigos, provavelmente fazer essa trilha sonora deve ter sido uma experiência muito divertida, muito legal pra eles. Por isso que saiu Com algo certeza. tão foda, tão atemporal. E eu sinto que os diretores deixaram eles fazerem simplesmente o que eles quiserem, né? O que é importante pra caramba, né? Quando você consegue ter autonomia pra trabalhar, né, numa produção de uma música, numa gravação, trabalhar numa produção mesmo ali de áudio, né? Você poder viajar dentro disso, tendo, né, trabalhar livremente, né? Porra, faz uma diferença muito grande, cara. Eu quando eu gravei o álbum o primeiro EP da Mandacaru, quando eu gravei ele, Eis a Questão, fez um ano agora que a gente gravou esse disco e lançamos. O João, cara, por mais que ele tenha vindo com as músicas prontas, ele me deu bastante autonomia para opinar, né, para poder dar ideias no trabalho, né? E, porra, eu acho que isso ajudou bastante a gente conseguir criar. E a gente se ouvir também, né? Ele me ouvir, eu ouvi ele, entendeu? Isso fez bastante diferença, né? Em trabalhar dessa forma, tá ligado? Que eles fizeram tudo sozinho. Esses caras é simplesmente muito foda. A criatividade deles é algo simplesmente fora do comum, velho. E eles não são só criativos, eles são muito técnicos também. Tanto nos vocais, em qualidade de vocais, quanto na produção. Pra quem não entende muito de produção, pra quem não mexe, vocês não têm noção o quão difícil é fazer uma trilha sonora de Crash to Insanity. E sem falar da quantidade de camadas que eles colocaram na trilha. E ainda por cima eles conseguiram. E o sarrafo é lá em cima, né? Ainda tem isso, né? O sarrafo é lá em cima, né? Porque, pô, o Crash é um jogo que é famoso por suas músicas também, né? A essência do jogo. Mas é uma pena que eles pararam, né? Depois de fazer Twin Rinsing, eles lançaram um álbum em 2025, mas sem muita informação. Eu acho que esse tipo de banda não é muito viável pra eles financeiramente. E eles só se juntam de vez em quando, só pra tirar uma onda, fazer um bagulho da hora entre amigos. Mas sem sombra de dúvidas, Crash marcou a história de várias formas. E uma delas foi com a trilha sonora. Você pode não gostar, mas dizer que ela não é inesquecível de todos impossível. eles. Me fala aí, quantos jogos que você jogou que tem a trilha sonora inteiramente feita de a capela? Não. No fim, Crash fez história. É como se a trilha tivesse saído de dentro do mundo do jogo. Ou melhor, de dentro da cabeça do Crash. Eu falo, Crash sempre teve trilha sonora boa, cara. Sempre teve uma trilha sonora muito foda, tá ligado? Obrigado. Aí, segue lá em CD Quebrado. Canal do CD Quebrado. Muito bom o vídeo, hein? Muito bom o CD. Muito bom. Cara, Crash Bandicoot sempre foi um jogo que sempre foi famoso por suas trilhas sonoras, cara. Sempre foi famoso. Assim, as trilhas sonoras do Crash sempre foram muito marcantes, sabe? Sempre foram muito marcantes mesmo. Galera, vou me retirar. Muito obrigado quem ficou até agora aí. E vou passar pro próximo. Quem vai vir agora é o Kurt, que vai vir fazer o seu react. E é isso. Um abraço. Segue a nossa página mais uma vez. Valeu. Pedindo pra vocês aí seguir a gente nas nossas redes sociais. E, cara, eu vou vir fazer algumas gameplays, cara. Tô a fim de fazer algumas gameplays aí de Crash Bandicoot. Vou ver se... Eu tava conversando agora ali com o Kurt, a gente tava nas nossas reuniões, né? E, cara, a gente vai fazer mais alguns dias, né? Estamos pensando em fazer de dia algumas lives também, né? Algumas lives, vamos ver se a gente faz durante o dia, no meio da semana. Então eu tô pensando em pegar e colocar algumas gameplays, né? Eu fiz uma época de gameplay aqui no canal, foi legal pra caramba. Então eu tô com vontade de fazer mais algumas outras gameplays rolando. Tem alguns jogos que eu já tô jogando. E a minha ideia, cara, não é zerar jogo, não é iniciar jogo, não é fazer review de jogo, nem nada. É só sentar aqui, ficar trocando uma ideia e jogar uma parada nova, uma parada que às vezes você esteja lançando, ou um jogo um pouco mais antigo que eu já esteja jogando. Então, cara, muitos dos jogos que eu vou pegar pra fazer minhas gameplays aqui, vai ter muito jogo que vai vir no meio do caminho, tá? Vai ter muito jogo que vocês vão pegar eu já jogando no meio do caminho e vou tocar o barco da onde eu já parei, vambora, entendeu? É mais pra gente ficar aqui mesmo trocando uma ideia e vocês assistirem uma gameplay da hora, tá ligado? Porque tem muito jogo bom aí saindo, tem muito jogo bom antigo. E eu acho que vale a pena.
mostrar isso aqui pra vocês aqui. Muitos já conhecem, quem não conhece, que tem muita gente que às vezes não tem tanto interesse por videogame, mas acho que um trabalho desse pode ajudar a despertar o interesse, pelo menos pro cara conhecer um pouco mais, tá ligado? Então é isso, valeu?